Olá pessoal, bom, demorei, mas voltei, né? Na verdade eu demorei tanto assim porque eu passei por uma fase assim bastante complicada, assim, de ataques. Eu estava sofrendo muitos ataques e eu não sabia o que era, na verdade, eu não entendia direito o que estava acontecendo. E até que um dia eu comecei a assistir uma série de lives e tal. E aí eu soube através dessas lives que o que estava acontecendo comigo é que eu estava sofrendo uma série de ataques. Eu estava me sentindo muito mal, assim, sei lá, de tristeza, de eu não conseguir dormir. Uma confusão, uma coisa bem complicada, assim. E aí agora, como eu descobri o que é, né? Porque quando a gente descobre qual é o problema, né, 50% pelo menos do problema, digamos assim, está resolvido. Agora eu estou me sentindo bem melhor e tal, e aí eu resolvi retomar, começar a fazer lives de novo, tá? E essa semana, inclusive, eu fiquei muito contente quando aconteceu essa história, né, que caiu todo o sinal, né, do Facebook, do Instagram e tal, do WhatsApp. Eu pelo menos fiquei super feliz, assim, porque eu pensei assim, nossa, tá começando o evento. E eu não sei se realmente começou ou não, mas que está acontecendo alguma coisa muito séria, muito interessante, isso está acontecendo. Eu não sei o que foi que a mídia noticiou também, nem me interessa tal. Mas com certeza deve ter dito alguma bobaginha do tipo, foi sei lá, um problema técnico. Na verdade, que eu sei, não é nada disso, né? Porque na verdade a verdade mesmo não nos será revelada ainda por enquanto, né? Mas a verdade é que alguma coisa muito séria está acontecendo, porque essa queda toda dessas redes sociais, ela aconteceu um dia antes, por exemplo, do depoimento de uma ex-funcionária do Facebook, né, que está denunciando o Facebook com uma série de irregularidades. E depois, quando o Facebook voltou, o interessante é que o Donald Trump, ele está de novo com a conta dele de volta, né? Ele acessou novamente a conta dele, tanto do Facebook quanto do Twitter. E aí eu tive vendo várias lives tal, que, por exemplo, eu gosto muito de assistir o Mundo Secreto do Denis Viana, mas não é só esse que eu assisto, mas esse é um dos que eu mais gosto, né? E ele estava explicando ali que, na verdade, o que está acontecendo é que eles estão mudando, né? Os seres da Aliança da Terra, eles estão mudando a internet, tá? Porque existe, parece, um grupo de seres, uma raça aí de greys, tá? Que, na verdade, eles têm uma consciência coletiva, eles não seriam nem humanos. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tem um filme, tem uma série no Netflix, é uma série muito interessante que eu adorei, que é do Voyager. E essa série do Voyager, tá? Eles simplesmente se afastam, tá? A história é mais ou menos assim. Eles se afastam da Terra por um problema lá e depois eles ficam completamente perdidos e não sabem mais como voltar para a Terra. E eles ficam anos, essa nave fica anos assim no espaço tentando voltar para a Terra. E aí, nesse caminho todo, nessa caminhada toda, eles se deparam com uma série de raças, de civilizações, de planetas e tal. E uma das raças que eles encontram são os chamados Borgs. E os Borgs, eles não seriam exatamente, eles não são indivíduos mais, eles funcionam como uma colmeia, tá, de abelhas. Eles têm uma consciência coletiva, tá? E isso, na realidade, isso acontece de verdade. Esses greys, eles têm justamente uma consciência coletiva. Eles não seriam nem mais organismos vivos, eles seriam como uma espécie de robozinhos, entendeu? Então eles têm uma rainha, e esta rainha se comunica com estes seres, tá? Enfim, dá ordens a eles para que eles façam tudo o que ela quer que seja feito. Então, uma das maneiras que eles se comunicam é justamente utilizando as nossas redes de comunicação, como
a TV, a internet, enfim, todos os nossos satélites, tá? Então, eles simplesmente cortaram todo esse sinal para tentar capturar esses seres, tá? E esses seres que utilizam essa nossa internet, eles também nos afetam negativamente através dessa rede, tá? Então, você imagine assim, é mais ou menos assim. Vamos imaginar que você esteja muito negativo. Todos nós temos dias que nós estamos mal, que nós estamos negativos. Então, você imagine um dia que você está super negativo, que você está mal. Aí você vai e usa o celular, usa o computador e você é afetado, entendeu? Eles conseguem entrar nessa tua vibração e te afetar mais negativamente ainda. Então, toda essa rede, toda essa internet, ela está sendo mudada para que eles não possam mais alterar essa frequência, enfim, para que eles não possam mais fazer esse tipo de coisa. Isso é o que eu sei, tá? Bom, aí vendo isso, eu achei uma coisa muito interessante, porque eu fiquei pensando assim, nossa, mas esses greys e esses seres do mal aí, como eles nos afetam, como eles nos escravizam, como eles fazem coisas horríveis, né, com a gente. Eu fiquei pensando assim, tá, mas como assim, por que isso? Na verdade, isso acontece porque nós atraímos esse tipo de coisa. Por quê? O que eles fazem conosco? Não é a mesma coisa que nós fazemos com os animais? É exatamente a mesma coisa, gente. Então, voltando, né, à lei da atração, eu sou assim uma apaixonada da lei da atração. E a lei da atração, ela fala justamente isso, né? Que tudo que a gente faz para os outros vai voltar para a gente, porque a gente vai vibrar naquela frequência e vai atrair aquele tipo de coisa. Então é por isso que essas maldades são feitas conosco, porque nós fazemos essa maldade com os animais, né? Então, eu me lembrei de um livro que eu tinha lido há muito tempo atrás, que se chama Missionários da Luz. Então hoje eu queria ler um trechinho desse livro para mostrar para vocês. Bom, para quem não sabe, o Chico Xavier, ele escrevia através de psicografia. E um dos espíritos, né, que mandava, né, essas mensagens para ele é o André Luiz. Tá? E o André Luiz, quando ele esteve na Terra, ele era um médico bastante famoso até. No início, eu acho que do século XX, se eu não me engano. E aí, quando ele desencarnou, para vocês terem uma ideia, ele ficou 50 anos no umbral. E aí, depois disso, ele foi resgatado por uma equipe e foi levado lá para o Nosso Lar. Todo mundo já deve ter visto o filme Nosso Lar, ou lido o livro e tal. Bom, se não viram, leiam o livro, que é sempre melhor que o filme, mas vejam o filme também, que é muito interessante. Tá? Bom, aí esse André Luiz começou a mandar uma série de livros para o Chico Xavier. Na verdade, existe uma série que são 16 livros, tá? Que foram enviados para o Chico Xavier. Né? E o terceiro livro dele se chama Missionários da Luz, tá? É esse livro aqui. Eu tenho esse livro aqui, é uma edição bem antiguinha, tá? Porque eu li há muito tempo atrás. Hoje, se vocês forem comprar esse livro, ele já vem com uma capa muito mais bonitinha e tal. Mas aí, tem uma parte aqui do livro, por exemplo, que o André Luiz, ele está lá no astral, conversando com outra pessoa, com outro espírito lá do astral, chamado Alexandre e tal. E aí eu selecionei só algumas passagens assim que eu achei muito interessante, que eu vou ler para vocês, tá? E nós outros, quando nas esferas da carne, nossas mesas não se mantinham à custa das vísceras dos touros e das aves? A pretexto de buscar recursos proteicos, exterminávamos frangos e carneiros, leitões e cabritos incontáveis. Sugávamos os tecidos musculares, roíamos os ossos. Não contentes em matar os pobres seres que nos pediam roteiros de progresso e valores educativos para melhor atenderem à obra do Pai, dilatávamos os requintes da exploração milenária e infligíamos a muitos deles determinadas moléstias para que nos servissem ao paladar com a máxima eficiência. Colocávamos gansos nas engordadeiras para que hiperatrofiassem o fígado,
de modo a obtermos pastas substanciosas destinadas a quitutes, que ficaram famosos, despreocupadas das faltas cometidas com a suposta vantagem de enriquecer os valores culinários. Em nada nos doía o quadro comovente das vacas mães em direção ao matadouro, para que nossas panelas transpirassem agradavelmente. Bom, esse agradavelmente está aqui no livro, porque eu não acho nada de agradável esse cheiro. Pelo contrário, para mim me causa uma repulsa gigantesca. Mas enfim, voltando, continuando. Encarecíamos com toda a responsabilidade da ciência a necessidade de proteínas, a gorduras diversas, mas esquecíamos de que a nossa inteligência tão fértil na descoberta de comodidade e conforto teria recursos de encontrar novos elementos e meios de incentivar os suprimentos proteicos ao organismo, sem recorrer às indústrias da morte. Ou seja, é aquilo que eu sempre falo. Eu uso muito esse termo, indústrias da morte, empresários da morte, como eu já falei em outros vídeos. Esse termo é emprestado aqui do André Luiz, tá? Não fui eu que inventei, né? E outra coisa interessante que diz nessa parte é que é justamente isso, né? Nós poderíamos, se fosse o caso de que precisamos tanto dessas proteínas, nós poderíamos já ter fabricado essas proteínas de outra forma, mas não há interesse. Por quê? Estão os animais aí, então, vamos matar, quer dizer, esse é o ser humano que não se importa com a dor dos animais. E é por isso mesmo que nós sofremos com outros seres que fazem conosco mesmo, né? Bom, continuando. Em todos os setores da criação, Deus, nosso Pai, colocou os superiores e os inferiores para o trabalho de evolução, através da colaboração e do amor, da administração e da obediência. Atrever-nos-íamos a declarar porventura que somos bons para com seres que nos eram inferiores? Um dia vamos fazer essa pergunta para a gente lá do outro lado. Todavia, devemos esclarecer que no capítulo da indiferença para com a sorte dos animais, da qual participamos no quadro das atividades humanas, nenhum de nós poderia, em sã consciência, atirar a primeira pedra. E continua, estou lendo só alguns trechinhos, tá, gente? Só os que eu selecionei aqui. Bom, abandonando as faixas de nosso primitivismo, sim, porque comer carne é primitivo, é coisa de raças muito primitivas, tá? Então, abandonando as faixas de nosso primitivismo, devemos acordar a própria consciência para a responsabilidade coletiva. A missão do superior é a de amparar o inferior e educá-lo. E os nossos abusos para com a natureza estão cristalizados em todos os países há muitos séculos. Não podemos renovar os sistemas econômicos dos povos de um momento para outro. Mas, na qualidade de filhos endividados para com Deus e a natureza, devemos prosseguir no trabalho educativo, acordando os companheiros encarnados, mais experientes e esclarecidos para a nova era em que os homens cultivarão o solo da terra por amor e utilizar-se-ão dos animais com espírito de respeito, educação e entendimento. Bom, é isso que eu acredito, que essa nova era vai nos trazer justamente isso, esse entendimento, que é isso que vai acontecer, é isso que nós estamos rumando, é isso que eu acredito e por isso é que eu estou lutando. Sem amor para com os nossos inferiores, não podemos aguardar a proteção dos superiores. Sem respeito para com os outros, não devemos esperar o respeito alheio. Se temos sido vampiros insaciáveis dos seres frágeis que nos cercam, entre as formas terrenas, abusando do nosso poder racional ante a fraqueza da inteligência deles, não é demais que, por força da animalidade que conserva desveladamente, venha a cair a maioria das criaturas em situações enfermiças pelo vampirismo das entidades que lhes são afins na esfera invisível. Bom,
Aí, gente, é aquilo que eu sempre falo, né? Não é que o consumo de carne só faça as pessoas adoecerem, isso também, tá? Mas além disso, existe toda aquela postura de maldade, de crueldade. E isso tudo, o que que acontece? A pessoa que faz isso com os outros, ela vai atrair para o que para ela? A mesma coisa. Então, não se espantem se as pessoas todas estão sempre doentes. Quer dizer, na verdade, nós nos acostumamos, é uma coisa engraçada que as pessoas estão dormindo de tal maneira que, por exemplo, nós somos todos escravos de outros seres e as pessoas nem se dão conta disso. Elas acham que são livres. Tem muita gente por aí, né, materialista e tal, que acha que é livre, que o mundo é maravilhoso, que está tudo certo, entende? Então as pessoas são tão escravas, nós já estamos sendo tão escravizados que nós sequer percebemos o que está acontecendo conosco. E assim, da mesma maneira, as pessoas acham a coisa mais natural do mundo, sabe? Ficar doente, envelhecer, morrer, sabe? Ficar às vezes meses, anos no hospital ou mesmo em casa tomando milhões de remédios e tal, para depois morrer. As pessoas acham tudo isso normal, mas isso não é normal. Isso tudo nos acontece porque nós estamos aqui e temos que aprender com isso tudo. Ou seja, nós temos que nos mudar, nós temos que nos melhorar. E isso passa pelo amor aos animais. Se nós não pudermos amar os animais, o que vai acontecer daqui a pouco quando começarem a vir os alienígenas aqui e vierem raças das mais fantásticas, como por exemplo até insetoides? Vocês imaginem insetos, você imagina um inseto do nosso tamanho, tipo um louva-a-Deus do nosso tamanho, e é um ser extremamente benevolente, de luz. Como é que você vai encarar isso? Entende? Então, nós temos que ter amor por todas as criaturas. Então, nós temos aqui os animais que estão aqui para que nós possamos aprender isso. E é isso que nós temos que fazer. Ainda tem tempinho, mas é bom correr, porque o tempo não é muito grande, não. Eu acho que está para acontecer muita coisa e a gente vai ter que mudar de verdade, se a gente quiser ascensionar e ficar nesse lindo planeta Gaia, que é um ser vivo, que é um organismo vivo. Tanto é que vocês podem ver agora, por exemplo, quantidade de erupções vulcânicas que estão acontecendo no mundo. Não é só o Cumbre Vieja, não. São 50 vulcões que estão em atividade nesse momento, tá? Só que os mais famosos, vamos dizer assim, é o que estão falando. Então, estão falando do Etna, né, da Itália, do Cumbre Vieja, nas Canárias, mas tem o Kilauea também. Tem o vulcão de fogo na Guatemala também. E tem mais outros vulcões, parece que não são tão famosos, mas são 50 vulcões que estão em erupção. Isso está nos mostrando que o nosso planeta, a Terra, é um ser vivo, é um planeta vivo que está se regenerando, está mudando. E nós temos que acompanhar essa mudança. Nós também temos que nos modificar. Pensem nisso, fiquem com Deus. Namastê.